Salve, salve empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Pode Bem na Estrada, série Vancouver. E a gente está num restaurante muito especial. Eu já provei a comida maravilhosa. Estamos aqui com a Eliane. Ela vai contar um pouco da história dela, de como ela veio, como é empreender no Canadá, dos desafios e das vitórias aqui. Fala um pouco pra gente, Eliane. Então, meu nome é Eliane, eu sou a proprietária aqui do Boteco Brasil. E eu cheguei em Vancouver no milênio passado, 1999. Sou antiga, né? Dos precursoras. Sim. E eu vim pra cá com o plano de ficar 4 meses, fazer esse curso de inglês, né? O que sempre foi o meu sonho desde que eu era garotinha. Eu tinha uma vontade de aprender o inglês melhor. Como minha família, né, não tinha condições de me mandar para estudar, eu escrevi 100 cartas para a Porta da Esperança, né, no programa do Silvio Santos, na esperança de ser chamada. Eu lembro. A gente ficava esperando, sim, ficava querendo bicicleta, carro. Então, e infelizmente nunca fui, né? Nunca fui sorteada. Mas em 98 eu terminei minha faculdade e eu trabalhei na Yamaha de 91 a 98. Então, esses 7 anos, você tem o fundo de garantia, toda aquela graninha, foi quando eu consegui juntar uma grana boa que dava para eu sair do país. E foi em fevereiro de 99, mas um fato interessante também é que eu nunca pensei no Canadá, eu nunca pensei em Vancouver, meu sonho era a Austrália, né? Então todos os meus panfletos, todas as escolas que eu estava vendo, tudo era para Seu projeto Austrália. Meu projeto era Austrália, não tinha nunca Canadá na minha vida. Mas eu namorava um rapaz que trabalhava na ACM de São Paulo. E nessa época a ACM fez uma parceria com a YMCA daqui. Então era um curso de inglês. E um dos vendedores de lá veio para conhecer o curso de inglês para vender. Quando ele voltou para São Paulo e todas as fotos de Vancouver, my God, so beautiful, né? E eu, uau! E vendeu bem. E aí eu acabei sendo a primeira cliente, né? E eu já tinha essa conexão, acabei conhecendo o pessoal daqui, da YMCA, e acabei vindo para Vancouver para ficar 4 meses, né? E esses 4 meses acabou que eu me apaixonei por um canadense, coitado do namorado no Brasil, terminei com ele e acabei ficando por aqui, acabei casando e a história foi continuando, né? Então foi assim que eu vim pra cá. Você fez faculdade de quê no Brasil? Então, no Brasil eu tinha terminado minha faculdade de Relações Públicas, né? Comunicação. Já era pensando no mundo, né? Relações Públicas então, já é um pouco... Sim, mas a ironia que eu acho dessa faculdade foi que eu fiz comunicação e cheguei aqui e não tinha comunicação porque eu não falava inglês, entendeu? Então tinha o degree na comunicação, mas não falava inglês. Meu inglês, assim, eu tinha feito cursos no Brasil, como a gente faz, mas na hora que você chega aqui, que você vai testar, você vê que o avançado de lá não é nem o intermediário daqui, né? E aí a vinda foi pauleira. Mas Eliana, conta um pouco da história, como que veio toda essa história de empreendedorismo, de Canadá, lá atrás do começo? Lá do comecinho, então vamos lá. Eu sou de São Paulo, né? Eu sempre tive vontade de morar fora do Brasil, mas devido a condições financeiras, né, ia ser difícil. Então, uma das histórias que eu conto é que escrevi cartas para a Porta da Esperança, o programa do Silvio Santos, né? Onde eu escrevi 100 cartas e nunca fui sorteada. Nunca te chamaram para... Nunca me chamaram. Já ganhei bicicleta no Silvio Santos, mas foi outra história, foi indo no domingo no parque com a escola, né? Mas então, e aí quando eu fiz a faculdade, me formei e quando eu resolvi vir estudar, o meu plano sempre foi a Austrália, planejando tudo para a Austrália e no último minuto aconteceu da ACM, né, YMCA, aqui de Vancouver, está com esse projeto vendendo cursos de inglês na ACM de São Paulo, onde na época o meu namorado era um dos vendedores. Então foi tipo uma ponte. E
acabei vindo para Vancouver. No último minuto, mudei tudo, vim para Vancouver e vim para estudar 4 meses somente, né? Mas acabou que esses 4 meses acabou que eu me apaixonei por um canadense e não voltei mais para o Brasil. Viraram 20 e poucos anos. Eu tô aqui há 20 e poucos anos, né? E essa história de empreendedorismo, eu digo que sim, eu tinha lá no Brasil, apesar de na minha família, tipo, os meus pais nunca ter tido negócios, mas eu com os meus 13, acho que 12 anos eu já vendia coisa na escola, vendia gelinho, a gente fazia gelinho para vender, vendia salgadinhos que você comprava um saco grande, colocava nos pequenininhos e vendia na escola. E com os 14, 15 anos eu já também vendia catálogo, tudo que era produtos da Avon, Christian Grey e outras coisas. E eu já tinha umas meninas que trabalhavam para mim, né? E já tinha nessa idade, já tinha representantes? 15 anos eu já tinha umas meninas representantes. E aí comecei a trabalhar na Yamaha, né? Eu trabalhava na área eu era, como chamava? Garantia, analista de garantia. Eu trabalhava no departamento de assistência técnica da Yamaha, em Guarulhos. Você que aprovava ou negava a garantia? Eu aprovava as garantias lá. Eu mexia na parte da documentação, né? E eu sei que eu também acabei que eu e minha amiga, a gente queria viajar, queria fazer mais dinheiro, começamos também a vender roupas. Então eu pegava roupas em consignação, pegava bijuteria e foi indo que eu fui crescendo as minhas lojinhas dentro da Yamaha, no nosso banheiro das mulheres, né? Então você entrava no banheiro das mulheres, tinha lá os 5 armarinhos meus, cada lotado de coisas, e assim eu ia vendendo as minhas coisas dentro da Yamaha. Até eu vim para cá. E quando eu vim para cá, daí demorou muito para eu começar a empreender, né? Que eu cheguei aqui como estudante, como todos os imigrantes, comecei mesmo, eu tinha me formado em comunicação, né? Relações públicas, e como eu digo, ironia do destino, né? Eu vim para um lugar onde eu nem falava a língua, né? Porque meu inglês era muito ruim. Tinha feito curso de inglês no Brasil, mas o nosso avançado lá não... Você chega aqui, você não é nem intermediário. Na prática, não é aquilo que está no livro, aquela facilidade. É bem diferente. Eu sei o que você vai me perguntar e eu respondo, eu pergunto. É diferente. Mas ajudou, com certeza, sim. Né? E depois disso voltei para a escola, fiz curso de inglês, fiz o meu college aqui, fui para a UBC. Fiz o meu curso na área foi só o bacharelado, né? Então só de artes, não sou psicóloga, mas eu fiz um curso com major em psychology, em psicologia, e isso foi o suficiente para eu começar a trabalhar como mental health worker para Coastal Mental Health. E eu trabalhei por eles por muitos anos, né? E foi um trabalho muito interessante, mas eu estava também bem cansada, I was burnout, né? Tava já bem... Foi quando surgiu a oportunidade do boteco. E aqui era essa hora que eu falo assim a parte de empreender, né? Porque veio para mim assim, eu quero fazer, apesar de todos da minha volta falar, não faça, você é louca, você vai pegar um restaurante que tá aí, faliu, tá tudo, né? Bem, situação crítica, né? Estava bem no mercado aqui, já estava conhecido, bem negativo, né? Porque teve muitos problemas. Já existia o nome mesmo, já existia, Boteco Brasil. Sim, existia. E eu falei, não, eu quero arriscar. E isso é quase 9 anos atrás, né? E hoje, assim, eu falo com bastante orgulho que o boteco, a gente demorou muito tempo para conseguir reverter, né? E você, quando você chegou, no Brasil tem uma característica que facilita aquela pessoa que quer empreender daquela forma, eu quero comprar um negócio, revenda um produto, uma roupa, e preciso... A cultura brasileira e a necessidade também de gerar uma renda extra, ela impulsiona a gente a virar microempreendedores dentro das condições e dos locais. Quando você chegou, você pensou, falou assim, deixa eu ver se dá para fazer, dentro das limitações de estudante, de todos os desafios. É engraçado que parece que foi um tempo assim dormente. Eu estava bem na área de assistente social, eu estava bem na área de psicologia, de trabalhar com isso. Não, parece que essa parte dormiu um pouquinho, sabe? Por um bom tempo não pensei em fazer isso. Você pode, assim, às vezes eu te perguntar se passou por isso ou se pode ser isso. Eu vejo que muitos brasileiros que empreendiam no Brasil, que têm essa veia empreendedora, mas quando vêm para o Canadá ou vêm para os Estados Unidos e alguns outros países,
a condição de vida do trabalhador, de ter um trabalho fixo, ela não te exige tanto a necessidade de fazer algo mais, porque a condição é razoável, né? Você tem uma qualidade de vida com o mínimo, com um trabalho standard, com qualquer tipo de trabalho, você consegue. Você acha que isso segurou um pouquinho? Parando para pensar, como eu disse, que no Brasil eu comecei porque eu queria viajar mais. Eu e minha amiga, nós começamos a vender as coisas para fazer o nosso dinheirinho. Sim. Então essa questão de fazer o nosso dinheirinho foi o que impulsionou mais. Aqui você acabou, eu acho que de uma certa forma, eu estava trabalhando, eu trabalhava para uma empresa boa, meu salário não estava ruim. Então de uma certa forma, sim, acho que esse meio que eu me acomodei, sim, eu acho que também... Adormeceu um pouco. Né? Adormeceu, e eu acho que também tem o risco, o medo, né? Tudo um país diferente, então realmente não é fácil para quem quer começar a empreender num outro país, mas quando eu comecei eu vi que também não era impossível. Sim. E mesmo que adormeça, a veia empreendedora ela nunca morre. Nunca morre. Quando você abre um pouquinho, ela vem... ela precisa de uma chave, ativou, acabou. E como foi o seu contato com o boteco? Como já era um business que funcionava, você já tinha vindo, você já conhecia? Como que... Uma coisa que a gente já falou em alguns outros podcasts, que como o network é importante. O que é o network? É você estar atento, fazer conexões e ter conversa com as pessoas e estar aberto e atento às oportunidades. Como foi isso? E conhecer várias pessoas. Eu conheci os donos daqui, sim. Então isso foi uma coisa que é verdade. Foi por causa disso. Ela fez a proposta, ela falou, olha, a gente não vai segurar mais, a gente está passando para frente. E pelo fato de estar sendo passado dessa forma, não foi um investimento muito alto. Então, na época, eu ainda já tinha terminado a escola, mas ainda estava no comecinho, não tinha aquele dinheiro para pôr, né? Mas eu lembro que o investimento não foi tão grande, né? Mas o investimento foi maior quando eu peguei, porque eu peguei esse lugar e foi muito trabalho, né? A gente, deu uma renovada, a gente deu uma mudada no menu e eu continuava trabalhando, porque... como eu falei, foi difícil a gente colocar a nossa cara do boteco, a nova cara. Então, por muito tempo eu ainda trabalhava, né? Eu falava que eu trabalhava durante o dia para ganhar o meu dinheiro, para eu poder bancar o meu trabalho da noite. E era difícil, eu trabalhava até umas 4h30, ia para casa, dormia 1h30, 7 horas da noite eu estava aqui no boteco. E trabalhando de garçonete, limpando o banheiro, fazendo tudo. Sim. Faço até hoje, porque não tem jeito. Business tá... Você joga em todas as posições. Você joga em todas as posições. Você é o técnico que entra em campo, não é? Não tem jeito. Exatamente. E você tinha alguma experiência de restaurante? Como que foi? Me explica um pouco. Não, nada? Não tinha experiência de restaurante. Eu trabalhei em restaurante, na verdade, em 2003 eu trabalhei numa churrascaria brasileira. Mas experiência em restaurante, não. De saber fazer o cálculo de custo, do que comprar, do que fazer... Não, e eu acabei também nunca fazendo um curso assim muito específico. Então tudo que foi muito on the go, né? Trial, error and trial, tentando e aí vendo que dá certo, que não dá. Se é uma coisa assim, um conselho, uma dica que eu posso dar, se a pessoa está pensando realmente procurar fazer cursos, né? Porque depois que eu apanhei bastante, eu aprendi que tem muito mais suportes, recursos, Vancouver, né, em BC, que ajuda as pessoas a fazer, né? Então os recursos estão aí se você souber onde procurar, souber com quem conversar, procurar colocar a cara lá para fora, né? E quando você comentou aí que algumas pessoas falassem, não é um bom negócio. Não. Como que foi a família nisso? Como é que você teve essa conversa? Pessoal, eu tive a oportunidade de pegar um negócio que do seu feeling ia dar certo, né? Que ia caminhar. Não vou dizer que foi o que fez o meu casamento acabar, mas acabou. Né? O meu parceiro na época, ele falou, tá, é o que você quer, vamos, mas foi difícil, porque... É um estilo de vida, né? Você tem um restaurante, como eles falam aqui, um restaurateur, uma pessoa que tem um restaurante, é super puxado. Você tá sempre ligada, você tá fazendo um monte de coisa, né? E na sua vida você tá, que nem eu falei, eu tô no jantar com um amigo, tô no celular respondendo alguma coisa, mas é uma coisa que eu gosto, então para mim não faz mal. E eu sei que isso acaba afetando, às vezes, relacionamento se a outra pessoa não tá querendo tanto isso, não tá tão parceira com isso, né? E então
Nessa parte, sim, eu não tive muito suporte da minha... Que na casa minha família, que era só meu marido, né? Porque minha família é todo mundo do Brasil. Sim. Mas eles continuam no Brasil? Minha família todinha no Brasil. Todo mundo lá. Então aqui só eu. Mas foi a vida, já era para acontecer. E para mim, eu acho que o boteco criou. Eu tenho minha família agora, é o boteco, porque a gente, no momento, eu tenho mais de 20 funcionários. A gente está com 22 pessoas e pelo boteco já passaram tantas pessoas, né? E é uma coisa legal, porque o boteco também acaba sendo muito... A casinha das pessoas que vêm de fora. Eu já tive gente de chegar aqui, sentar e chorar. Falar que tá se sentindo sozinho, que não tinha aí. Eu falei, mano, pode ficar aqui, você não precisa nem consumir, entendeu? Vem aqui na hora que você quiser. Se sinta no Brasil. Se sinta no Brasil. E sim, esse é o meu gol. É o que eu gosto aqui do boteco, ser o cantinho onde você vem para se sentir em casa, né? Então a gente criou uma família, tanto que Natal, Ano Novo, é muito gostoso, né? Vários músicos começaram aqui no boteco, começam a tocar, sabe? Então, assim, é uma coisa bem gostosa. O boteco tem uma história gostosa e de comunidade. E a gente fala que é muito difícil separar o business da vida, né? Da vida pessoal, de você. Acaba que a gente passa tanto tempo tão envolvido, pensando tanto, que é quase uma coisa só, né? No começo. Isso é bom e ruim. Sim. Como toda a vida é bom e ruim, né? Eu peco às vezes muito com isso, porque eu fico muito, eu me dou muito aqui. E às vezes você prejudica umas relações com pessoas de fora, né? Mas eu acho também que as pessoas que estão de fora, meus amigos, eles veem o que eu estou fazendo e eles, sabe, eles me aplaudem. E então sim, é gostoso. Muitas pessoas falam, pô, que legal. E aí também quando eu posso ir, vamos supor, eu perco muitas festas de aniversário, de amigos ou eventos, mas é muito legal. Às vezes que eu vou, eles sabem, eles, entendem, pô, que legal, né? Eles, pô, que legal que você veio, que bom. Então, melhor do que estar em todas as festas, é estar numa festa e estar presente e estar curtindo, entendeu? Eu curto, assim, não trocaria sim, em meu estilo de vida. Mas, e me fala um pouco, todos esses anos de boteco, quais os desafios que você... Como foi os maiores desafios? E como foi, eu creio que um dos top 5. Yes, I know what you're gonna say. Yeah. The C word. Yeah. Como que foi isso? Um restaurante já tinha alguns anos, né? Não era logo. Você já tinha se estabilizado como restaurante, mas como foi enfrentar essa onda, esse mundo novo? Então, uma coisa foi bem... Eu acho que é bem interessante e um puta aprendizado, né? É que muitas vezes são nos desafios que a gente cresce e que a gente aprende várias coisas. E pra gente, o Covid, o boteco cresceu, né? Cresceu em vários termos. A gente, o nosso take-out, né? Que antes do Covid a gente tinha, mas super pouco, né? Era uma parte pequena. Cresceu assim muitas vezes, até mesmo em termos do nosso espaço aqui, com o governo teve uma ajuda boa, né? Esse espaço lá fora que a gente tem agora, essa barracona enorme que a gente usa agora até no inverno, a gente tem as paredes que a gente coloca para o inverno, a gente tem os aquecedores, então tudo isso foi um projeto do governo também, foi uma ajuda do governo que eu fiz o proposal, né? Que eles estavam ajudando small business, e eu falei que se eu conseguisse montar a minha parte de fora para fazer ela ficar possível para usar, até mesmo na época que não podia ficar dentro do restaurante, então isso foi mais de $10 mil e foi o governo que financiou. A parte lá fora, que a gente tem o curbside, né, o pátio, também isso foi uma coisa assim, que em uma semana foi aprovado, não teve custo nenhum, diferente do meu pátio aqui dentro, que demorou mais de 2 anos para eu conseguir uma licença para vender bebida alcoólica. Então, burocracia também é uma coisa aqui que é muito grande, né? Sim. E durante o Covid, essa burocracia meio que sumiu, porque eles estavam ali vendo que todo mundo estava, né, struggling, que iam morrer, né? E então o governo veio e ajudou bastante. Você conseguiu isso através de grant ou fund? Foi grant. Grant. Yeah. Para explicar para quem está nos ouvindo e nos assistindo a diferença,
Grant é o dinheiro, é o dado. É um né? presente. É um presente. O Canadá, em algumas situações, quem já mora no Canadá ou quem quer vir para o Canadá, quem quer investir aqui no Canadá, estude, né? Tem que estudar bastante as possibilidades, porque o governo canadense é um governo que colabora. Colabora. Né? São vários grants available. Se você é disponível, se você conhece, se enquadra, sabe né? onde vai, se Isso. enquadra. Bom. E além do Covid, que como a gente brincou, é o top 5, né? Com certeza ele está sempre entre esses 5. Quais outros desafios que você teve ou quais outras grandes desafios ou crises que você pensou assim, essa foi dura? Então, assim, quais outras que você tem como empreendedora, como dono de um lugar? Eu acho que, sendo em Vancouver, um dos problemas que não é só para mim, mas todos os restaurantes estavam tendo vários, é manter funcionários, né? E mão de obra foi uma coisa bem difícil de manter aqui. E agora, graças a Deus, o pessoal aqui está mais, sabe, faz um tempo que a gente está com as mesmas pessoas, porque eu até brincava, eu falava que o boteco dá o melhor serviço para todo mundo, porque é só a pessoa entrar aqui e começar a trabalhar, eles arrumavam o emprego da vida deles. Era o então, caminho. Porque a maioria das pessoas que chegam no Canadá, eles chegam assim, não conhecem nada, o inglês não está tão bom. São pessoas que têm diplomas maravilhosos, né? Trabalhos incríveis no Brasil, decidem emigrar, vêm para cá, chega aqui e de repente não sabe o que fazer, vê um botequinho brasileiro, fala português, vem bater aqui na porta. Né? Em casa. Se sente em casa e foi isso. Então eu já tive aqui professor de física, gerenciadora de programas, de projetos, né? Várias. E aí elas começam aqui e aí com pouquinho tempo começa a melhorar o inglês e aparece uma oportunidade melhor, o que eu fico muito feliz por eles, né? Porque né, eles estão aqui, estão querendo, mas aí vai eu de novo procurar funcionários, né? E durante o Covid também, pela ajuda que o governo estava dando para todas as pessoas aqui, isso dificultou que muitas pessoas não estavam querendo voltar a trabalhar. Eles estavam ganhando uma boa ajuda, era $500 por semana do governo. Então, eu acredito que essa foi uma das dificuldades bem grandes que a gente teve. E outra dificuldade que a gente tem no dia a dia é a inflação, né? A gente trabalha com comida e é uma das coisas que estão aumentando horrivelmente. É como eu falei, né? Eu mesmo faço compra, eu acabo indo no mercado, eu ainda vou. Aqui existem as empresas grandes que entregam, tipo a Cisco, as outras, mas o preço deles é muito mais caro. Então eu acabo eu mesmo indo. E para restaurante, para essas comidas, aqui já tem algumas coisas que o cheiro, pena que você que está aí não consegue sentir o cheiro, mas é delicioso. O que são? Então, esse daqui é o nosso queijinho coalho, né? Que é o Flávio, é um brasileiro que também está montando a empresa dele aqui, ele está montando, ele já deve estar saindo aí esses dias. Ele que vende o queijo coalho, que é delicioso. A geleinha de pimenta a gente que faz aqui mesmo, né? A gente Segredo da casa. Segredo da casa, é a nossa geleinha de pimenta. Esse daqui é o nosso bolinho de bacalhau, que eu sempre falo que é um produto também que veio durante o Covid. O tempo que a gente ficou fechado, eu fui para a cozinha e, não sei, deu vontade de criar alguma coisa. E daí a gente fez o bolinho de bacalhau e a feijoada vegana, foi um dos produtos. E aqui a gente tem a coxinha e a bolinha de queijo. Feijoada vegana? Eu fiquei curioso para saber agora. Você vê? Porque a feijoada é o nosso prato tradicional, né? Minas, eu sou de Minas. Você é de Minas? Então a gente... Então, só que aqui, essa parte de vegano tá muito forte aqui, a cultura, né, tem muitos veganos. Então a gente criou essa daí, a gente começou a fazer a feijoada vegana, que é uma delícia. Que até pessoas que não são veganas, que experimentam, a gente faz com a linguiça planted-based, né? Linguiça de... Não sei como falar em português. Vegetariana. São linguiças, né? E a gente vai abobrinha, mandioca, cenoura, né? O feijão preto e fica aquele caldo forte, né? Da feijoada.
É servido com arroz, com a couve, a laranjinha, o vinagrete, e a gente faz uma farofa vegana também, que a gente usa o bacon vegano, olha isso. Então, para quem é vegano, que vem aqui, eles ficam loucos, porque é uma comida que tem tudo ali, né? Proteína, um arrozinho gostoso, uma couve. Então, é um prato que a gente tem vendido bastante. E como que você escolhe todo esse cardápio, assim? Provavelmente o público brasileiro, ele vem e fala, olha, eu sou lá do sul, eu queria um prato que só tem lá na esquina de onde eu morava. Ou eu sou de Minas, tinha uma angu baiana. Esse é um projeto que eu sempre falo, que eu gostaria de fazer, mas eu ainda não tive... Aqui a gente, graças a Deus, é um problema ruim, a gente não tem tempo, né? Sim. A gente sempre está muito busy, graças a Deus. Mas a minha ideia era de um dia, tipo um domingo, cada domingo fazer uma comida típica de uma região do Brasil. Mas acaba que a gente não dá conta e um domingo entra, outro domingo vem e tudo vira. Então a gente acaba não conseguindo atender esses pedidos assim tão específicos. O nosso menu a gente muda, mas também não muda muito, porque a gente tem aquela comida básica brasileira ali, que é uma coisa assim, né, que todo mundo quer ver, que nem a nossa coxinha, não importa onde a gente vai, o pessoal quer a coxinha, né? Essa daí é norte a sul, feijoada, leste a oeste. A picanha. Então a gente sempre muda uma coisa, traz uma coisa ou outra, mas, né, que nem eu falo, teve aquele show do... eu esqueci o nome dele, Anthony Bourdain. Ele viaja indo para os países, não estou pronunciando o nome dele correto, mas ele viaja visitando os países com as comidas, né? Sim. Anthony Bourdain. Ele viaja e quando ele foi ao Brasil, foi muito legal. Todos os pratos que ele falava, que ele foi ver, ele feijoada. We have that in boteco. Nós temos esse. Não, temos no boteco. Então, isso mostra como realmente a gente tem a cozinha, né, típica brasileira. Né? E os produtos? Como são? Como é encontrar cada ingrediente? Porque é uma outra cultura, com certeza não acha em toda esquina. Não. E tem muita... É aquele onde entra a adaptação. Nem tudo a gente traz do Brasil. Tem muitas coisas aqui que a gente consegue adaptar, tem coisas que a gente aprende que também existe. Vamos supor, o nosso óleo de dendê. Eu não tinha nem ideia. É um super item da culinária africana. Então, sabe? Então, até às vezes, se eu não acho aqui, eu vou numa loja de produtos africanos. Que vai estar lá. Vai ter óleo de dendê. Então, muitas coisas assim, você vai aprendendo. A gente tem a importadora que traz pra gente, né? Então, eu importo o guaraná, a farinha de mandioca, o polvilho azedo. E hoje em dia já é muito, muito mais fácil achar. Uma coisa que eu ainda tenho problema, e aí, quem quiser trazer pra mim, é chocolate granulado. É? Difícil ainda achar? Sim, aqui é super caro e não é bom como o nosso. Então, o meu pedido pra todo mundo, se a pessoa está indo pro Brasil, o que você quer? Um chocolate granulado. Traz uma mala, um pacote cheio. Meu amigo, eu trouxe 17 quilos. Eu paguei essa pela mala, mas o que eu sinto falta, que eu acabo sempre pedindo. E eu tenho bastante sorte, porque tem várias pessoas que vêm do Brasil pra cá, assim, meus amigos, que acabam... É o chocolate granulado. Muito legal. E com relação à estrutura do restaurante, pelo que você falou, foi algo novo. Na operação, o que foi os pontos mais difíceis que você teve que aprender, ou o que você teve que... Isso aqui eu vou ter que ver como funciona, eu não sabia antes que tinha essas dificuldades, talvez lá dentro, na cozinha, tinha alguma complicação, ou mesmo na operação, como que era? Foi aquilo que eu te falei, tem muitas coisas a aprender, como a gente diz, restaurante, comida é uma coisa que é muito fragile, né, que estraga rápido, então você tem que estar trabalhando sempre. O nosso menu, são vários itens, e é uma coisa que eu falo bastante, a gente faz tudo aqui na casa, eu não compro nada, que o pessoal, não, mas vai comprar isso daí, aquela pessoa faz. Eu falo, não, eu não vou vender um produto que foi feito em algum lugar, a gente faz. Então, a minha mão de obra aqui, eu tenho bastante, porque a gente faz tudo. E tudo isso assim, você vai aprendendo o que vai dando, o que não vai dando, onde você vai cortando, né? Mas tem parte que eu ainda
sinto que eu preciso melhorar e é uma constante, sabe? O meu custo, eu ainda estou ali. Se eu falar para você, eu sei exatamente, controlo todo o meu estoque maravilhosamente, não, isso está no meu to-do list. Sim. Tá? Tem um aplicativo, até amanhã eu tenho outra reunião com um aplicativo que falou que vai fazer super fácil. Então eu acho que tem. Não sei se vai chegar um dia que eu vou falar, olha, tenho tudo, tá tudo arrumadinho, sei certinho. Espero, esse é o dia que eu vou me aposentar. Sim. E vou só ficar vendo os números pela internet, né? Não quero mais. Mas é muito aprendizado. E é aquilo que eu falei, é você também saber para quem pedir ajuda, né? Você não, até hora a gente mistura as palavras em português e inglês, mas o seu cardápio todo, seu menu todo é brasileiro, não é isso? Você acrescentou alguma coisa de outras culturas? Assim, eu não tentei canadializar o nosso menu, não, a gente mantém o menu puro. É tradicional. E às vezes as pessoas falam, você devia pôr um maple syrup aqui e fazer isso. Não, adoro comida canadense e outras coisas, mas não, aqui é Brasil, a gente é Brasil mesmo. É aquele espacinho que você vai, onde você vai se sentir como se você estivesse no Brasil. E você vai comer do jeitinho que a gente faz no Brasil. E quando outras culturas vêm, eles estão vindo para o Brasil buscar isso, então, e é bom, né? Tanto que na nossa website a gente fala que você está vindo, você vai viajar sem ter que pagar passagem aérea. Repete para quem está nos assistindo e nos ouvindo, muita gente está só no podcast de áudio. Qual que é o website do Boteco? Do Boteco, nosso website é www.boteco.ca. O nosso Instagram é Boteco Brasil Canadá. Ok. São esses dois. E nós estamos localizados na Nanaimo com a Broadway, que é 2545 Nanaimo Street, que fica com a Broadway, pertinho da estação da Broadway Commercial Drive. Não tem como errar, porque vocês têm um pátio grande fora, né? Um lugar bem bonito que dá para aproveitar o verão. Né? Bem bacana. Como que a cultura brasileira, né? Um Boteco Brasil. Como que os canadenses vêm, como que eles enxergam, o que eles procuram? Eles vêm por indicação ou vêm só para quero experimentar? Não, então, isso é uma coisa bem interessante, porque a gente, quando começou, lógico, a população é muito mais brasileira, né? E uma coisa que eu acho bem interessante agora é que eu diria que o nosso maior público não é só os brasileiros, a gente cresceu que a gente também as outras nacionalidades, né? E os canadenses, eles vêm aqui e a nossa comida é boa, né? A comida brasileira é muito boa. Não estou falando nem só do boteco, não estou falando da minha do boteco. A comida brasileira é muito boa. A gente parece que a gente, por ser brasileiro, fala em causa própria, mas muito boa. Não tem como questionar. Tem. E é o interessante, aquilo que eu te falei de uma cultura passando para outra, né? Vamos supor, a gente vem muitos os chineses aqui. Olha. E eles gostam muito da feijoada, porque eles falam que lembram de um stew que eles têm na cozinha deles, né? Mandioca frita é uma coisa que na África eles comiam bastante. Então, sabe? Então é muito interessante. Cada você prato vai tem as pessoas vindo aqui, experimentando a comida e gostando. Então a gente... E uma outra coisa também que o pessoal que vem aqui bastante é esse lance de família, de amigos, principalmente quando a gente tem música ao vivo, né? Que a gente tem a banda. E o pessoal vem aqui, aquela banda chega, todo mundo se abraça, todo mundo se beija e, sabe, fica aquela alegria. Tem um dia específico da semana que tem? Então, as músicas assim, geralmente mais finais de semana, né? De domingo, geralmente, a gente tem a banda da casa, que é o Brejeira. E aí, sexta, sábado, muda. A gente tem umas outras bandas que vêm e tocam. A gente sempre coloca o nosso calendário lá na nossa website. Ok. Qual que é o website? www.boteco.ca www.boteco.ca
Você falou agora há pouco dos eventos, né? Que vocês têm música ao vivo. Tem algum outro evento que acontece aqui que você gostaria de falar? Às vezes tem uma agenda. Sim, mas você vai falar do food truck, né? Eu vi algumas fotos de food truck. Então, você viu que legal? A gente começou quando? Em junho. Então a gente tá com o nosso food truck aí, que tá muito fofo. Eu falo que eu sou aquela mãe, né? Que todo mundo toda hora quer mostrar foto bebê do filho, ainda, né? sim. Olha, vem ver aqui que lindo. Então a gente tá com o food truck, que tá bem gostosinho. E o interessante do food truck é abre assim um outro leque de opções pra gente. Pra você ter uma ideia, no sábado a gente tava num evento bem alternativo. No domingo a gente tava num evento da igreja enorme, sabe? Então, cada dia num evento diferente. Domingo a gente estava em Coquitlam, mas geralmente a gente está nas terças e quintas ali perto da estação da Burrard, né? E quarta-feira a gente fica perto da faculdade aqui na Ranford. Muda um pouquinho, porque às vezes você chega e já tem outro food truck. Então, food truck é uma coisa que a gente fala, mas nunca pode ter muita certeza que a gente vai estar lá. Sim. Com exceção de um lugar bem legal, que é Olympic Village, que é um parque bonito. E lá, a prefeitura que organiza. Então, todo mês a gente recebe a schedule, que a prefeitura faz. E ela fala, você vai estar lá esse dia. Então, com certeza, esses a gente pode falar. Mas de evento aqui no Boteco, a gente tem as músicas ao vivo. E hoje eu tive uma reunião que também, vamos ver se vai dar certo. A gente está planejando de fazer uma parceria até com a igreja aqui do lado, que eles têm um espaço grande, para a gente fazer o nosso Bazar do Natal. Sim. Então esse é um dos projetos que a gente está ainda para esse ano. Então sempre tem alguma coisinha acontecendo aqui. Acompanhe então no website, o Instagram. Sim. Repete de novo pra gente. A website boteco.ca, o Instagram Boteco Brasil Canadá. A gente está caminhando para o final, infelizmente. Mais uma vez, tá maravilhoso. Eu sou de Manitoba, aqui no Canadá. A gente não tem a oportunidade lá de tantas opções e variedades de comida brasileira. E aqui é um pedacinho do Brasil. A gente vai ter algumas perguntas que o pessoal do Instagram mandou pra gente, para você responder. Eu sempre falo o seguinte, fique à vontade para responder, se você puder responder. Porque tem coisas que perguntam que, como que é o segredo do molho, do tempero, Aí eu vou falar, eu posso te falar, mas eu tenho que te matar. É isso daí, é o segredo da casa. A resposta que eu dou pra todo mundo quando eles perguntam, é isso daí, fala, isso daqui não posso falar de jeito nenhum. Eu posso falar, mas eu tenho que te matar, pode ser. Além das comidas, eu tô vendo, você tem bebidas também aqui, porque não é uma coisa fácil de se ter também, né? E uma coisa também que a gente começou agora, só faz... A gente... Há uma semana. Tem uma coisa importante, tá chegando mais um bolinho ali, pode trazer. Pode. Pode entrar em cena. Esse aqui é o nosso bolinho de queijo, tá? Olha essa daqui, que delícia, essa bolinha de queijo. Nossa. É muito bom, né? Então, além do cardápio de comidas, como foi você conseguir acrescentar outras? Que delícia, muito bem. Esse orégano traz um especial. Então, a gente consegue trazer a cachaça 51 do Brasil, que é o que o pessoal adora, a nossa caipirinha. E agora, finalmente, o pessoal pede muito cerveja brasileira, mas isso é uma coisa que até o momento não chegou aqui no Canadá. E eu acho que a nossa cerveja também, por ser um pouco mais estilo fraca, porque a gente bebe tanto, né, calor, não se adaptou muito bem aqui quando eles tentaram trazer a cerveja brasileira para o Canadá. Mas a gente agora está com a linha nova de vinho, da Miolo, e a gente está vendendo, a gente só está em 2 semanas, e já estamos vendendo bastante. Estamos com 6 vinhos da linha do Miolo. E como foi? Você já trabalhava com bebidas antes? Sim, desde o começo. É uma licença separada? Sim, a licença para você poder servir bebida alcoólica aqui é uma coisa muito séria, sabe? É uma licença especial. Você tem que fazer cursos, você tem que aplicar, não é barato. E uma coisa que eu sempre falo, que é uma coisa interessante e até dá medo,
é que a minha licença de bebida alcoólica é ligada com a minha driver's license, né? Com a minha carteira de motorista. Então, se eu for pega dirigindo com álcool, under influence, como fala, dirigindo bêbada, né? Eu posso perder minha licença de vender bebida alcoólica aqui. Então é muito sério. Você tem que ser sério aqui e sério na sua vida. Então, hoje em dia, né, não que eu faria, né, baby drive, mas eu até penso mais vezes ainda. E outra coisa também, com bebida alcoólica aqui, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente serve. Todo mundo tem que fazer o serve it right, porque é um curso que todos os garçons têm que ter para saber que tanto de bebida você pode vender para uma pessoa, para que essa pessoa não saia daqui alcoolizada. Você, então, o seu garçom... Explica um pouco melhor que agora, porque é diferente do Brasil, né? O Brasil não tem muito... Você pode vender o tanto... Quer dizer, não sei em todos os lugares, mas nos botequinhos da vida, você vende onde você puder, né? Aqui não, aqui você controla, professor, olha, agora você não vai beber mais. Você tem que cortar se a pessoa estiver, e tem um lance de comida que você tem que servir. Então, tudo isso tem lá, né? Os sinais que você vai estar vendo na pessoa, se ela já vai estar alcoolizada. E isso é uma responsabilidade muito grande, porque se alguém sair daqui, bebeu aqui, saiu e tem um acidente, eu que respondo pela pessoa, né? Então é muita responsabilidade do restaurante. Então às vezes as pessoas acham que eu sou chata, que isso agora é chata, não deixa a gente ficar bebendo o tanto que a gente quer. É que infelizmente a responsabilidade é muito grande. Sim. Né? Então isso a gente tem que cuidar bastante. Você ainda bebe, né? Ainda dá pra tomar cachaçinha, caipirinha, mas não dá pra você sair caindo bêbado, como os nossos... É engraçado, porque todos os nossos sinais aqui falam, né, que você vai beber até cair. Mas não é verdade, você não pode deixar... Não, a gente só tem os sinais na parede. E eu gostei o food truck é uma coisa que muitos brasileiros acham, aí você tem as duas opções, tem o restaurante, o estabelecimento e tem o food truck. Tem muita gente que acha que o food truck é algo muito simples, muito fácil. É só comprar um caminhãozinho, colocar a comida dentro e sair vendendo pelo mundo. São tantas licenças que até eu fiquei assustada, né? Por eu ter o restaurante, eu já achei que ia ser muito mais fácil, e já realmente foi mais fácil, mas mesmo assim, eu tive que abrir todo um business novo, né? Tanto que quando eu apliquei com uma licença do boteco e não sei o que aconteceu, eles aceitaram, mas no final, na hora de me dar, eles falaram, peraí, você não tem uma licença? Eu falei, tá aqui. Eles, não, isso aqui. Aí demorou o processo para eu conseguir sair com o food truck por causa disso, porque eu tive que voltar do comecinho e entrar com um business license novo. E aí do business license você tem que pegar o health permit, e depois que você tem um health permit, é que vai sair a business permit, e aí eu tenho que ter catering business permit, eu tenho que ter o street food permit. It's so many permits, muitas licenças, mas não é impossível. É que nem a gente está aqui falando para empreendedores. Não é impossível. É burocrático? Sim, tem muita burocracia. Por isso que é sempre... E é muito engraçado que quando eu olhava na internet, mas você olhando, lendo é uma coisa. Quando você começa realmente a fazer, é outra história, sabe? Eu, assim... Né, tenho minhas dificuldades aqui com attention deficit disorder, então para mim já é mais complicado. Sim. E eu sei que depois que passa, eu falo, poxa, eu queria se eu tivesse sentado com alguém que tivesse passado por isso, poderia ter cortado bastante esse caminho, entendeu? Então, mas nada é impossível. A gente tem algumas perguntas, como eu disse, vamos ver quem que eles estão perguntando aqui. Um pouco disso a gente já respondeu. Para o pessoal que está aí no Instagram agora, você usa apenas ingredientes do Brasil? Não. Você conseguiu se adaptar, não é isso? Você contrata a sua turma a sua equipe é só brasileiros ou você também tenta mesclar? Sim. A nossa funcionária mais antiga é canadense. Tá aqui desde o comecinho. A gente do seu comecinho ou do comecinho do comecinho? Do comecinho. Do comecinho. Ela já veio no pacote. Sim. E era canadense, né? No momento agora a gente tem um japonês que deve estar na cozinha agora. Ele é o nosso dishwasher. Eu tenho um cozinha... Ele já saiu do Sri Lanka. A gente já teve pessoas da Espanha,
Não, mas maioria brasileira. É. 80% brasileiro. Entende da cultura? É. E a última pergunta aqui, você criou o Boteco Brasil ou comprou um negócio de outro brasileiro? Você Sim, já foi o também... que eu respondi. Isso, Sim. que veio também de Já outro, veio de outro outra brasileiro. pessoa. Agora eu queria, a parte mais legal é o seguinte, eu queria que você respondesse para Eliane lá atrás de quando comprou, se você pudesse dar dois conselhos, se você pudesse mandar lá atrás na máquina do tempo e dar 2 conselhos para aquela Eliane lá, Eliane, quais 2 conselhos você daria? Aí, eu acho que eu faria, isso aí vai em frente, né? Que realmente é uma coisa que vai dar certo e é uma coisa que me satisfaz muito, eu sou muito feliz com o que eu faço, mas eu também faria para se preparar mais, aprender um pouquinho mais antes de começar e se organizar melhor. Porque é muita coisa que dá pra gente, se fosse um pouquinho mais organizado no começo, já começasse, sabe, mais ajeitadinho, cortaria o trabalho de muitas coisas, né? Entendi. Eliane, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por contar um pedacinho da história. Eu sei que a história de empreendedor e de imigrante, ela é um universo, né? Muita coisa que acontece no caminho. O Pode Bem está de portas abertas. Sempre que você precisar contar com a gente, contar mais um pouco da história, alguma novidade que você estiver trazendo, pode vir falar com a gente que a gente divulga. Ótimo. Eu tenho certeza, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, a Eliane está aqui à disposição também. Com certeza. Se alguém tiver dúvidas, olha, eu queria saber como funciona. Como ela já falou durante o bate-papo aqui, se você está precisando, você mora aqui, veio estudar, está órfão, né? Vamos falar assim, um cantinho. Aqui é o cantinho brasileiro, né? Você fala, pode vir para beber água ali, né? Eu falei pro menino, tadinho, cortou meu coração. Era um adolescente. Eu falei, nossa, não, a hora que você quiser, pode vir. Adolescente mesmo passando e sentou e... E ele tava tendo problema com o homestay, lá, entendeu? E tava super se sentindo sozinho. Então, eu acho muito legal isso que a gente tem, a casinha, que é bem o cantinho. Sim, ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês. E fica aqui nosso abraço. Quem da área de Vancouver, você mora aqui ou está passeando em Vancouver, dá um pulinho aqui, você vai se sentir em casa, vai lembrar do tempero, lembrar do sabor e lembrar da cultura, do acolhimento, do ambiente friendly que a gente sempre tem no Brasil, né? Gostoso. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Obrigada. Muito obrigada.